E se a sua viagem para a Europa, no final de novembro ou início de dezembro de 2025, acabasse antes mesmo de sair do Brasil, exatamente nessa época de alta temporada, quando os aeroportos ficam lotados por causa das festas de fim de ano. Novas regras de fronteira, biometria e autorizações digitais começam a valer em vários países europeus. Isso significa que muitos brasileiros podem enfrentar filas gigantes, taxas surpresa e até ser barrados no embarque por não conhecer as novas exigências. Por isso, neste vídeo, vamos revelar as 8 mudanças mais importantes, incluindo o ET e o novo ETA do Reino Unido, e explicar o que você precisa fazer agora para viajar tranquilo e sem riscos de perder suas férias. A primeira grande mudança que entra em vigor nesse período é o novo sistema europeu chamado EASE, Entry-Exit System, que substitui completamente o tradicional carimbo no passaporte. A partir de outubro de 2025, e especialmente no final do ano, quando o fluxo de turistas explode, a entrada e a saída de brasileiros na Europa passam a ser registradas por leitura facial e coleta de digitais. Tudo é armazenado automaticamente em um banco de dados central da União Europeia, registrando exatamente quantos dias você permanece no continente. Para quem planeja viajar entre novembro e dezembro, justamente o auge do movimento, qualquer demora na leitura biométrica pode significar perder conexões, enfrentar filas enormes e até gerar suspeita de excesso de permanência se o sistema não registrar sua saída corretamente. E o maior desafio do EASE logo na estreia é justamente o período em que você vai viajar. Final de novembro e início de dezembro são marcados por aeroportos lotados, viagens de férias, feriados e conexões cheias. E como acontece em todo sistema novo, os primeiros meses costumam ter falhas. Leitores travam, totens não reconhecem o rosto, impressões digitais de idosos ou pessoas com a pele seca falham repetidamente. Isso significa filas mais longas do que o normal, especialmente em aeroportos como Paris, Frankfurt, Amsterdã e Lisboa, menos destinos muito procurados por brasileiros nessa época. Para evitar dor de cabeça, a recomendação é simples: chegar mais cedo do que você está acostumado e ter sempre seus comprovantes de saída guardados, como cartão de embarque ou bilhete de trem internacional. E tem mais um detalhe que pega muitos brasileiros de surpresa nessa época. O sistema EASE será aplicado também nas fronteiras terrestres e ferroviárias, incluindo quem entra na Europa pela Inglaterra, passando por Dover, Eurotunnel ou Eurostar. Se você estiver viajando para o continente depois de visitar Londres, menos algo muito comum no fim de ano, será obrigado a fazer o registro biométrico, antes mesmo de deixar o Reino Unido. Isso pode gerar atrasos enormes, especialmente no final de novembro e começo de dezembro, quando as filas para cruzar do Reino Unido para a França ou Bélgica costumam dobrar de tamanho. O segredo é simples: planeje tempo extra e evite conexões apertadas entre trens e voos. Mas o EASE é só o começo. A partir do final de 2025, outro requisito passa a preocupar quem planeja viajar para a Europa: o IT-IAS, uma autorização digital obrigatória para turistas brasileiros entrarem em grande parte do continente. Ele ainda não estará totalmente ativo em novembro e dezembro, mas muitos países já anunciaram testes e pré-registros justamente nesse período de alta temporada. E isso significa uma coisa: instabilidade. Sistemas fora do ar, respostas demoradas e formulários bloqueados podem deixar passageiros sem autorização válida horas antes do embarque. Por isso, quem planeja viajar para o fim do ano deve acompanhar de perto as atualizações do IT-IAS e evitar deixar qualquer solicitação para a última hora. E não para por aí. O Reino Unido, que já não faz parte da União Europeia, terá sua própria exigência digital para quem viaja no final de 2025, o UK e uma autorização obrigatória até mesmo para turistas brasileiros. Como muita gente combina Londres com outros países da Europa durante o fim do ano, essa etapa extra pode virar um problema. O ITA costuma ser aprovado rápido, mas durante novembro e dezembro, quando milhões viajam para as festas, menos alguns pedidos podem levar dias para serem analisados. E sem essa autorização, você simplesmente não embarca para o Reino Unido, nem em conexão. Por isso, quem pretende visitar Londres ou usar Heathrow como ponto de entrada, deve solicitar o ITA com antecedência, evitando imprevistos em uma época de aeroportos lotados.
E mesmo depois de resolver toda a parte burocrática, ainda existe um obstáculo que deve impactar diretamente quem viaja no fim de novembro e início de dezembro. As novas regras de bagagem de mão que vários países europeus estão tentando padronizar, apesar de a União Europeia ter proposto a obrigatoriedade de permitir pelo menos uma mala pequena gratuita na cabine. Muitas companhias aéreas, principalmente as low cost, como Ryanair e Wizz Air, não pretendem mudar nada até que a lei seja oficialmente aprovada. Resultado? Fiscalização ainda mais rígida, justamente no período de maior movimento do ano. Isso significa mais malas sendo medidas na porta do avião, mais cobranças de última hora e muita confusão para quem já está cansado da longa viagem saindo do Brasil. Viajar com uma mala que realmente respeite as medidas oficiais pode evitar uma cobrança salgada na hora do embarque. E como se as regras de bagagem já não fossem suficientes, uma mudança que promete pegar muitos brasileiros desprevenidos no final de 2025 e o início da transição para cartões de embarque totalmente digitais em várias companhias europeias. Algumas aéreas planejam eliminar o cartão impresso justamente durante a alta temporada, exigindo que o passageiro use o aplicativo oficial para embarcar. O problema: celular sem bateria, internet instável ou até dificuldade com o idioma podem transformar um simples embarque em um caos, especialmente para quem não está acostumado a aplicativos internacionais. Se você pretende viajar entre novembro e dezembro, não dependa só do celular. Leve carregador portátil. Capture a tela do seu cartão de embarque e confirme se o aeroporto aceita reimpressão em caso de falha. Agora, falando de segurança, outra mudança importante que muitos brasileiros vão perceber ao viajar para a Europa no fim de 2025 é a atualização das regras de líquidos e eletrônicos nos aeroportos europeus. Vários terminais já começaram a instalar scanners tomografia computadorizada de última geração, que permitem levar frascos maiores e evitam aquela antiga obrigação de tirar notebook e líquidos da mochila. Porém, durante novembro e dezembro, a implementação ainda estará incompleta. Alguns aeroportos aceitarão frascos de até 2 litros, enquanto outros continuarão presos ao limite de 100 mililitros. E o pior, se você fizer conexão em um aeroporto que ainda segue a regra antiga, terá que jogar tudo fora. Por isso, para quem viaja nesse período, a regra é simples. Planeje pelo pior cenário e leve líquidos no padrão tradicional, para não ter prejuízo no meio da viagem. E além das regras de segurança, outro ponto que deve entrar no radar de quem viaja nessa época são as novas taxas turísticas que vários destinos europeus começam a aplicar justamente no fim de 2025. Cidades como Veneza, Atenas, Lisboa e até ilhas como Madeira já confirmaram tarifas extras para visitantes, menos algumas cobradas por dia. Outras na entrada da cidade, no período de novembro e dezembro, quando muitos brasileiros aproveitam promoções para viajar. Essas taxas podem somar facilmente centenas de reais ao orçamento final. E como cada país adota valores e regras diferentes, é comum o turista ser pego de surpresa na hora do check-in ou na conta do hotel. A melhor estratégia para quem viaja no fim do ano é simples: já planejar essas taxas no orçamento e verificar com antecedência o valor cobrado no destino escolhido. Mas nem todas as novidades são ruins entre o final de 2025 e o início de 2026. Alguns aeroportos e companhias aéreas vão testar um sistema chamado One Stop Security, que pode ser uma verdadeira salvação para quem viaja no fim do ano. A ideia é simples. Se você passar pela segurança completa em um aeroporto europeu aprovado, ao chegar ao seu destino final, seja outra cidade da Europa ou até mesmo os Estados Unidos, você não precisará passar pela inspeção novamente. Para brasileiros que costumam fazer longas conexões em cidades como Lisboa, Madrid ou Amsterdã, isso pode significar economizar até 2 horas em filas durante a época mais movimentada do ano. Ainda é um piloto, disponível apenas em algumas rotas, mas Safe Functioner pode transformar totalmente a experiência de viagem. Com todas essas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, ITA, novas regras de bagagem, cartões de embarque digitais, scanners modernos e taxas turísticas. Viajar para a Europa no final de 2025
vai ser bem diferente do que os brasileiros estão acostumados. Quem tentar seguir a mesma rotina de viagens dos anos anteriores pode acabar preso em filas intermináveis, pagando taxas inesperadas ou até tendo a entrada negada por um simples esquecimento digital. Mas quem souber das regras com antecedência vai navegar pelos aeroportos europeus com muito mais tranquilidade, evitando atrasos, desperdício de dinheiro e aquela tensão típica da alta temporada. A verdade é simples. Em novembro e dezembro de 2025, informação vale mais do que qualquer upgrade de classe. Então, se você está planejando viajar para a Europa no fim de novembro ou começo de dezembro de 2025, agora já sabe exatamente o que esperar e, principalmente, como evitar os problemas que milhares de passageiros vão enfrentar sem nem entender o porquê. Fique atento às novas exigências, revise seus documentos digitais, confirme as regras do seu destino e viaje sempre com margem de segurança. E claro, se esse guia te ajudou, deixe o like e se inscreva no canal, porque nas próximas semanas vou trazer mais alertas importantes para quem vai viajar no fim do ano. Informação é o que vai garantir que suas férias comecem do jeito certo.